pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Estarei com vocês aí, eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesse mundo maravilhoso que é a física. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá conferir? Olha lá, aula 1, objeto de conhecimento. Movimento circular e o movimento uniforme, ou somente movimento circular e uniforme e uniformemente variado. Detalhamento, movimento circular e uniforme e uniformemente variado, conceitos e equações. E agora sim, pessoal, que já estamos apresentados, vamos à aula. Olá, pessoal, olha onde eu estou. Eu estou aqui no barco do conhecimento. Estamos iniciando para navegar esse conhecimento sobre a física. E eu trago aqui simplesmente um questionamento para você. Vocês já correram atrás de um ônibus? Quem já correu já sabe que existe aí, neste caso, um movimento que é na física. Já viram uma folha caindo devagar? Um barco navegando? Ou uma moto passando tão rápido que mal dá para ver? Pois é, tudo isso é movimento. E hoje nós vamos entender um pouco sobre como a física explica isso. E é por isso que estamos aqui neste barco, conhecido como Barco do Conhecimento. Mas antes disso, trago para você um vídeo sobre uma apresentação do que nós vamos ter nas aulas aí de física. Vamos lá assistir? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Nossas aulas serão criativas, dinâmicas, com muito entusiasmo para todos vocês. Trouxe também a nossa estudante virtual, chamada de Cecília. Olá, Cecília! Olá, professora! Olá, alunos! Eu me chamo Cecília, em homenagem a Cecília Payne-Gaposchkin, astrônoma inglesa que descobriu que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Muito bem! E agora que já estamos apresentadas, vamos conhecer o nosso mundo e o universo da física, que está cheio de criatividade, dinamismo, tudo para vocês. Vamos lá descobrir? Venham! Olá, pessoal! Agora nós vamos iniciar a aula de física. Não somos apenas professores e estudantes, mas exploradores curiosos em busca de compreensão. A física é a linguagem que busca descrever o funcionamento do universo e juntos vamos decifrar seus mistérios. Eu estou aqui para apoiá-los em cada etapa, responder a todas as perguntas e tornar esta jornada educacional não apenas informativa, mas também inspiradora. A física é uma aventura intelectual e eu estou ansiosa para embarcar nela com todos vocês. Vamos começar esta jornada? Prepare-se para explorar, questionar e descobrir o incrível mundo da física. Bem-vindos à aula de física! Muito bem, pessoal. Observaram aí como as aulas serão divertidas, cheias de novidades para vocês aí. E agora sim, você já percebeu? Novamente trago para você um questionamento. Vocês já pararam para pensar como é que a gente entende o mundo ao nosso redor? Como o ventilador gira? Como o carro anda? Ou até mesmo porque o céu muda de cor quando o sol vai embora? Esses questionamentos estão envolvidos aí com a física. Vejam aí, por definição, o que é a física? O que é a física? A física é a ciência que estuda
as propriedades e a estrutura da matéria, as formas de seu movimento, bem como suas transformações mútuas. Logo, a física é uma das disciplinas científicas mais fundamentais e tem como principal objetivo compreender como o universo se comporta. Por isso que trouxemos aqui nesta imagem uma bola. Mas claro que você também, se já olhou em um livro de física, em uma apostila, na internet, percebeu lá que tem física. Como é definido a física? A física, ela estuda o quê? Ela estuda os fenômenos da natureza. Por isso que a ciência que estuda as propriedades e a estrutura da matéria, que envolve aí matéria e energia, e as formas do seu movimento, bem como suas transformações mútuas, ou seja, estamos falando aí de matéria, estamos falando de energia. Logo, a ciência que estuda as propriedades e a estrutura desta matéria, da matéria e as formas de seu movimento. E o principal objetivo é compreender como o universo se comporta. Muito bem. E com base nesta definição aí, como nós já vimos, você tem que ela vai estudar esses movimentos, ela vai estudar a energia, ela vai estudar também tudo que envolve aí com a natureza, nós temos aí com a física. Quando se fala em física, você também tem o seguinte questionamento. Ou também você pode ficar se perguntando, por que eu tenho que estudar física? Muitas das vezes, ao se falar de física, a gente já pensa o quê? Eu não gosto de física. Por quê? Mas você vai perceber que as tecnologias estão aí graças a quê? A física. E com base nisso, eu trouxe para você um vídeo sobre este questionamento. Vamos lá assistir? Por que estudar física? Olha, essa é uma pergunta muito importante, mas eu acredito que a física, ela está muito correlacionada à estrutura, sabe? Principalmente da engenharia civil. A física é uma ciência que está presente no nosso cotidiano, ou seja, aquelas coisas mais comuns que nós fazemos, como o simples fato de caminhar, de se movimentar, de andar para algum lugar, como aqueles mais complexos, que, por exemplo, entender o nosso universo. Assim, eu não tive uma física assim muito legal, né, quando eu era estudante. Às vezes eu não conseguia ter essa conexão de que seria física, né? Mas com o passar do tempo, tem uma relação assim com o nosso movimento, né? Tipo, com espelhos, a lente, por exemplo, essa lente que eu estou utilizando agora, eu acho que deve ser graças à física, né? A importância de se estudar física é algo imprescindível para compreender os fenômenos da natureza. O ser humano que compreende o que acontece com ele, na sua relação com o mundo, ele vai poder melhor compreender esses fenômenos e ao mesmo tempo se relacionar com o mundo, né? Então eu acredito que é isso. Eu sempre gostei da física, né? Desde muito pequena, porque eu sempre fui muito curiosa. Eu tentei, assim, entender sobre esses fenômenos, né, naturais. E eu também sempre gostei muito da matemática, conceitos dos números na matemática, para tentar entender esses fenômenos da natureza. Para mim, faz todo sentido. Vocês sabiam que eu sempre achei interessante as coisas que aconteciam no dia a dia e eu acho que a física ajuda, a gente aprende na escola que a física ajuda a entender esses fenômenos do dia a dia. Por exemplo, você está ali, passa manteiga na bolacha e de repente a bolacha cai no chão. Qual é o efeito que está ali incidindo, né, acontecendo sobre aquela bolacha, que é a gravidade. Isso a gente aprende em física. Componentes mais importantes, né, porque é através dele que a gente consegue conhecer o meio físico onde vivemos. Então é através desse componente, né, que a gente aprende como reage, como regem as leis da natureza, e também a física permite com que a gente crie novos equipamentos para que melhore a nossa vida aqui. Muito bem, pessoal. Continuando aqui no nosso barco do conhecimento, esses questionamentos aí, por que estudar física, eles são muito importantes para você, estudante, começar a olhar a física de outro jeito. No celular, na internet, no computador, eu falando para você, tudo isso envolve a
física. E dando continuidade, quando fala-se em física, eu tenho que perceber que existem vários ramos da física, que você vai ver agora. Existem a cinemática, que existe aí a mecânica. Nós vamos nos atentar somente na cinemática e na mecânica, principalmente porque na cinemática eu vou estudar todos os movimentos. Só que nesse momento a gente vai ver que na cinemática eu vou estudar esses corpos em movimento, juntamente com a mecânica. Então vamos definir cada um deles. Veja, olha só, a mecânica, que é um ramo da física, que é também chamada, que nós vamos ver, que a mecânica ela vai ser dividida aí, principalmente com a cinemática, que é uma das áreas da física, responsável pelo estudo do movimento dos corpos. Vejam que na cinemática, como eu falei, na cinemática eu vou estudar o movimento dos corpos, só que eu não irei levar em consideração as suas causas, como, por exemplo, como eu estou em um barco navegando, eu não quero saber qual é o porquê que eu estou ali naquele movimento. Só que tem uma área do conhecimento aí da mecânica, que é a dinâmica, que eu preciso saber que tipo de movimento é ele, porém, eu levo em consideração as suas causas. Então, a cinemática é uma das áreas da física responsável pelo estudo do movimento, olha só, do movimento dos corpos, só que eu não levo em consideração as suas causas. A velocidade de um corpo é uma das importantes, ou é uma das mais importantes grandezas da cinemática, e representa a razão entre o deslocamento sofrido por um corpo e o intervalo de tempo decorrido desse movimento. Então, o que eu estou falando aqui, que na cinemática eu tenho o quê? A velocidade. E essa velocidade que representa a razão. Toda vez que eu estiver falando em razão, eu tenho aqui, ó, nesse momento aqui, eu tenho, neste caso aqui, ó, você tem aqui, neste caso, eu tenho, nesse caso aqui, ó, você tem que a velocidade vai ser igual ao espaço sobre o tempo. Ok? Então, vejam aí que sempre que eu estiver falando sobre a cinemática, eu vou estudar que ela estuda o movimento sem levar em consideração as suas causas. E quando você fala aí dessa cinemática, eu tenho que entender principalmente que existem aí tipos de movimento. Vamos ver aí? Olha só, existem tipos de movimento. O movimento progressivo, como você pode imaginar nesta imagem, eu tenho aqui, ó, a velocidade, que é no valor de 70 km por hora. Vejam que eu tenho uma trajetória. E o que é a trajetória? É uma linha descrita, como você vê aqui na imagem. Essa linha descrita, e tem uma orientação da trajetória. Eu tenho aqui, ó, a velocidade, eu tenho um deslocamento ou um espaço. Esse movimento, quando ele tem a mesma direção e o sentido da trajetória, você tem aqui que a velocidade ela é positiva. Então, pessoal, vamos definir o que é o movimento progressivo. Vejam aí. Movimento progressivo, como a imagem nos mostra ali, se o móvel se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória, como você vê aí, você percebe que o valor do espaço aumenta com o passar do tempo. E com isso, o seu deslocamento escalar ele é positivo. Toda vez que eu estiver falando em movimento progressivo, nesse caso, o movimento ele é classificado como progressivo e a velocidade dele é sempre maior que zero. Logo, velocidade 70 km por hora, velocidade positiva. Outro tipo de movimento que também você vai perceber que envolve a velocidade, vejam aí,
é o movimento retrógrado. Vejam que agora o nome já diz retrógrado, ou seja, estou voltando. Logo, esta velocidade aqui, ela será negativa. E com base nisso, o movimento retrógrado, como nós estamos observando na imagem, olha só, observa comigo agora que se o móvel se desloca no sentido contrário da orientação da trajetória. Observa aí na imagem, ó. Vejam que a orientação da trajetória, você tem da esquerda para a direita, só que agora a minha velocidade ela é negativa. E você tem aí que o valor do espaço diminui com o passar do tempo. E com isso, o seu deslocamento é negativo também. Logo, com base nesta definição, nós temos o quê? Movimento retrógrado, que significa dizer que o movimento ele é classificado como retrógrado e a sua velocidade é negativa, menor que zero. Muito bem. Dando continuidade, você tem aí. Se a trajetória para essa classificação do movimento quanto à trajetória, eu tenho a trajetória for uma reta. O nome aqui está dizendo, movimento será retilíneo. Significa o quê? O nome está dizendo uma reta. Se for uma curva, o movimento será curvilíneo. Vejam que a trajetória for uma reta, o movimento será retilíneo. Se for uma curva, o movimento será curvilíneo. Aí nós temos quais exemplos de movimentos curvilíneos, como nós temos aqui. Circular e o parabólico, que representa o quê? A trajetória é uma circunferência, como nós temos aqui, ó. Esses pontos, tudo que envolve aqui nesse movimento. E para parabólico, a trajetória é uma parábola, você tem aí. E com base nisso, nós temos esses tipos de movimento. Como estamos falando sobre a introdução à física, trouxe para vocês uma convidada muito especial, é a Cecília. E ela vem com alguns questionamentos. Pode entrar, Cecília. Professora, tenho alguns questionamentos para os meus colegas. Pode falar, Cecília. Quais são eles? O que é movimento para vocês? Que tipo de movimento vocês veem todos os dias? Existe um movimento que é sempre igual? Muito bem, Cecília. Olha aí, pessoal. Trago para vocês os questionamentos da Cecília. E agora vamos dar continuidade para iniciar esse tipo de movimento. Vejam. Vamos falar o que é o movimento. Tenho aí duas imagens que representam muito bem o que a Cecília nos perguntou. O que é o movimento? Movimento é quando um corpo muda de lugar com o tempo. Como você percebe aí nessas duas imagens, você tem o que é o movimento. O movimento é quando um corpo muda de lugar com o tempo. Então, aqui ele tem uma velocidade e o caminhão também. Percebam que o movimento é quando um corpo muda de lugar com o tempo. Agora, com base nesse tipo de movimento, eu tenho aí os seguintes movimentos principais. O primeiro, nós temos aí, vejam, temos aqui tipos de movimentos principais. O primeiro, olha lá, movimento retilíneo uniforme, o MRU. Velocidade constante, exemplo, uma bicicleta andando em linha reta, sem acelerar ou frear. Então, esse tipo de movimento, chamado aí, movimento MRU ou MU. Já o 2, temos aqui o 2, movimento retilíneo uniformemente variado, também chamado de MRUV. Onde sua velocidade, olha lá,
ela muda. Neste caso, como a velocidade ela é variável, vai existir agora uma grandeza chamada, que ela é uma aceleração ou uma desaceleração. Nesse caso, quando a velocidade muda, ela poderá acelerar ou desacelerar. E um exemplo que temos, um carro que sai do sinal e começa a acelerar. Já no movimento uniforme, o nome já está dizendo, parece uma farda. E nesse caso aí, o movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Temos também, se estamos falando de movimento em uma reta, uma forma reta, eu tenho aí o movimento circular, que no nosso cotidiano aparece muito esse tipo de movimento, onde a trajetória ela forma o quê? Ela forma um círculo, como, por exemplo, as pás de um ventilador ligado. Vejam que a trajetória é uma forma de círculo. E o movimento oscilatório é como eu tivesse um pêndulo que vai para lá e volta, ele vai e volta. Logo, ele é um movimento oscilatório, como, por exemplo, um balanço no parque. Neste caso aí, eu tenho o movimento oscilatório. Mas o importante aqui é que vocês observem comigo que o movimento retilíneo uniforme, o MRU, ele é caracterizado, vejam aí, o movimento retilíneo, conhecido aí como MRU, ele é caracterizado por um objeto se movendo em linha reta, como você tem aqui, ó. Em linha reta, uma velocidade, ela é constante, velocidade constante. Nesse tipo de movimento, a velocidade não muda em termos de magnitude ou direção, e o que significa que o objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, movimento retilíneo uniforme, eu tenho que a velocidade ela é constante. E temos aí, trouxe para vocês 2 exemplos com uma imagem, que representa o seguinte: um carro viajando em uma estrada reta, uma velocidade, olha aqui, ó, velocidade constante, representa um exemplo típico do movimento retilíneo uniforme. E este exemplo da imagem, quando um atleta corre em velocidade também constante, em pista reta. Claro que nós estamos falando aqui de forma fictícia este movimento uniforme, porque na realidade o nosso movimento uniforme tem sempre ocorrendo nos exercícios, nas atividades, mas na realidade, no nosso cotidiano, existe mais um movimento uniformemente variado. Olha só, e o que é o movimento uniforme? Vamos lá definir novamente. Movimento uniforme, MU, é quando uma partícula executa um movimento com velocidade constante em relação a um determinado referencial. Dizemos que ela está em movimento uniforme, o MU. Isso significa dizer que o objeto móvel percorre distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Nesse movimento uniforme, ele tem uma função horária, que a principal característica desse movimento uniforme é a velocidade escalar constante. No MU, eu tenho que a velocidade ela é constante. Quando um automóvel descreve um movimento, sempre que eu falar desse movimento, o uniforme ele realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Vejam aí a equação. Nós temos aqui a equação que é conhecida aqui, ó. A equação horária, que é a posição varia com o tempo, ou seja, a função horária do primeiro grau, se representarmos o espaço inicial por S0 ou S índice 0, eu tenho o espaço final por S num instante de tempo T qualquer, obteremos esta equação. S vai ser igual
a S índice 0, que é o espaço inicial, mais a velocidade vezes t. E com base nisso, nós temos aí um vídeo para falar sobre esta equação ou a nossa função horária. Vejam aí. Hoje nós estamos estudando o movimento uniforme, o MU. Qual é a sua principal característica? A sua principal característica é que você tem espaços em um intervalo de tempo. Claro que isto nos remete ao seguinte, a palavra uniforme, ela me remete o quê? Um movimento uniforme que a velocidade ela é constante. E quando fala velocidade constante, nos remete à matemática. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Rilner de matemática. Tudo bom? Tudo bom. E aí, professor, como eu falei, nós estamos explicando o movimento uniforme. Só que muitas das vezes os estudantes eles ficam em dúvida. Será que tem a ver com a física e a matemática? E nós temos aqui a equação ou a função horária que representa o espaço final vai ser igual o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E isto é uma equação do primeiro grau. Professor, o que é uma equação do primeiro grau? Sim, nós vimos aqui no primeiro ano, né, que a equação do primeiro grau é aquela que existe o formato lá, né, y igual a ax mais b. E o comportamento dele, né, é sempre linear, tá? Seja ele, se ele for um comportamento crescente ou um comportamento decrescente. No caso aqui da física, nós temos o mesmo comportamento, né? O que muda são as letras, né? Na matemática a gente usa lá o y, o x, se for função f de x, e aqui a gente está usando, né, s, o t e o v. Isso, porque da física do inglês space, e logo nos remete o s. S vai ser igual a S índice 0 mais a velocidade vezes t. Aí eu te pergunto, qual é a ideia que temos aí do sorvete com a equação do movimento? E aí, professor, o que o senhor acha que tem? Tem alguma relação de física, matemática, o sorvete? Tem, a gente vai ver essa análise, né, quando a gente trabalhar lá a função e a análise, né, do gráfico da função. Como eu falei, né, tem o comportamento linear, que é justamente a característica do movimento, né? Isto, muito bem. Logo, quando eu lembro de física, andando juntamente com a matemática, que me dá até uma vontade de tomar um sorvete. Muito bem. Muito obrigada, professor. De nada, professora. Muito bem, pessoal. Nós vimos no nosso vídeo, vamos tomar um sorvete, que é porque a função horária do movimento uniforme, MU, que é utilizada para encontrar a posição de um objeto em movimento uniforme em determinado momento, como temos aí a indicação. Essa função horária, essa posição em função do tempo, que também é conhecida como a função horária, você tem aí a equação do sorvete, ó. Sorvete, onde S é a posição do corpo em um determinado tempo, que ela é dada em metro, que está no sistema internacional, e o km, que é no nosso cotidiano. O S0 ou S índice 0, posição inicial do movimento em metro e em quilômetro. A velocidade V, que poderá ser em metros por segundo com o sistema internacional, e no cotidiano, quilômetros por hora. E o T, intervalo de tempo, que é o S, que é o segundo, e também no cotidiano em hora. Muito bem, que é importante observar aqui, se a velocidade do movimento for negativa, eu terei aqui, ó, a equação S0 menos VT. Mas se ela for, aqui é velocidade menor que zero, velocidade maior que zero, eu tenho aqui a equação do sorvete, sorvete. E com base nisso, eu trouxe para você aqui, ó, eu tenho um ponto material, movimenta-se sobre uma trajetória. Aí você tem, ó, a equação do sorvete, S0 mais VT. O sistema internacional, a nossa unidade é em metro e o tempo em segundo. Aí eu quero saber, ó, comparando a sua posição inicial
comparando, ó, olha lá, quem é o espaço inicial? É o 8. E a velocidade, vejam como a velocidade é positiva. Ela está comparando aqui, velocidade vale 3 metros por segundo. Se ela é positiva, que tipo de movimento é esse? Progressivo. E temos aqui, ó, comparando a função horária é esta aqui. S mais 8 vezes 3t, comparando com a função do sorvete, nós temos, olha só, o espaço inicial é 8. E na letra B, como eu já mostrei para vocês, como o movimento é positivo, o movimento é progressivo, a velocidade é positiva, logo comparando com a equação, a velocidade aí, ela velocidade é dada em metros, velocidade é dada em metros por segundo. E vimos também falar aí do movimento retilíneo, vejam aí comigo. Acontece quando um corpo se move em linha reta. E o movimento ele é curvilíneo quando o corpo se move fazendo curvas ou voltas. Muito bem, pessoal. Com base, né, nessa atividade aí que nós vimos, com o exemplo, nós finalizamos aqui com vocês. Olha só, finalizo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de movimento, da física, e até mais. Tchau!